Olá, eu sou o Reginaldo. Foi um prazer enorme estar gravando o DVD O Cristo da Paixão no dia 21 de abril de 2011. Esse DVD já é um projeto que a gente tinha há 2 anos arquivado e por muitas vezes a gente já tinha tentado realizar essa gravação, mas só que o Espírito Santo esteve sempre falando com a gente que ainda não era o tempo determinado para isso. E eu confesso que eu questionei bastante com Deus algumas coisas em relação a isso, o porquê que não estava acontecendo, porque a gente acabava se esquecendo de uma promessa que Deus tinha feito para a gente. No ano de 2008, a gente foi fazer uma ministração em uma igreja pequena. A gente às vezes até não esperava que fosse acontecer algo grande, às vezes por erros humanos, né? A gente não calcular o tempo certo que Deus quer falar. E Deus esteve falando tremendamente com a gente. Foi a primeira vez que a gente fez o propósito de 40 dias de jejum. E tinha terminado esses 40 dias e eu estava ali orando naquele culto, falando com Deus que eu não conseguia ver nada ainda. Tipo, não conseguia ver o resultado desses 40 dias de consagração, de jejum. Foi quando Deus usou a vida de um pastor naquele lugar para falar conosco. E assim, das coisas que nós podemos assim recordar daquelas profecias são a parte mais importante para a gente é que a gente estava ali com o Ministério de Arte e Adoração, que é o nosso Ministério de Dança. E a princípio eu só estava ali, liderando ali. O Espírito Santo falou que iria me usar através de coisas que eu nunca esperava, que não ia ser apenas na parte que eu estou trabalhando. E do meio do nosso ministério nasceriam outros ministérios. E dentre outras coisas, outros projetos e várias outras coisas, Deus esteve falando ali conosco, com o ministério, naquela noite. E com o passar do tempo, ali em 2008, a gente esteve gravando o DVD O Príncipe do Egito. E Deus foi falando com a gente. Quando iniciou o ano de 2009, Deus começou a despertar isso no nosso coração. Daí nasceram o Ministério Restaurar, o Ministério de Louvor e o Ministério de Teatro Tetelestai, que já foi realmente uma das partes da concretização desse projeto de Deus. E nós fomos ali ministrando em várias igrejas, Deus trabalhando sempre na nossa vida. E foi quando o Gesto de Adoração começou a ensaiar o Cristo da Paixão. E Deus falou pra gente que não era a hora certa, que a gente deveria parar e já estava quase tudo pronto. E a gente cancelou ali, obedecendo o Senhor. E quando foi passando mais um tempo, Deus foi explicando algumas coisas em relação àquela profecia. Como uma das partes que Deus tinha falado conosco, que o nosso ministério cresceria tanto que não caberia em Sobradinho. Mas eu nunca tinha essa visão de um ministério viajando e fazendo coisas assim. Eu nunca busquei muito isso, na verdade. Então Deus começou a me explicar o que era isso. Foi quando nasceu o projeto Boa Obra, que é um projeto que a gente está indo e mandando pessoas para outras igrejas para abençoar os ministérios, para ajudá-los tecnicamente, para ajudá-los espiritualmente. E aí sim eu pude entender qual era a visão de Deus para nós, de estar ajudando, restaurando outros ministérios, levantando outros ministérios. E foi quando eu comecei a pensar nisso, como seria juntar tudo isso. Juntar todos os nossos ministérios que nós já temos dentro do Ministério Adorar e todos os outros o qual a gente está ajudando. A gente está ali conhecendo, a gente está ministrando na vida deles. Como seria uma ministração de todos juntos? Foi quando, mais uma vez, Deus usou um outro pastor para falar conosco, depois de uma ministração. E ele falou para nós o seguinte, falou que Deus já tinha nos dado um projeto e que estava na hora de colocar esse projeto em prática, que seria uma ministração de todos juntos. E naquela noite estávamos ali, o Ministério Restaurar, o Ministério Tetelestai e o Ministério de Arte e Adoração. E foi quando nós começamos a orar em cima disso, de como seria, como iria acontecer esse dia. No finalzinho do ano passado, quando estávamos encerrando as ministrações do ano, fazendo a reunião ali para fechar as coisas, tudo direitinho, eu levei isso na reunião, falando, gente, ano que vem a gente está querendo gravar o Cristo da Paixão, que é um projeto que a gente já tem, só que a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente não quer fazer só a dança mais, a gente quer fazer um musical, a gente quer usar tudo que a gente tiver de arte, de talento, para contar a história da cruz. E a princípio todo mundo ficou bastante com medo, né? Porque faltava pouco tempo. A gente ia voltar de férias só no final de janeiro, então a gente ia ter cerca de 3 meses só para ensaiar. Mas eu estava ali sentindo e buscando de Deus aquilo e vi que era sim o momento certo. Eu falei, vamos.
vamos entrar nesse desafio. E no finalzinho de janeiro a gente fez a primeira reunião com todas as pessoas que se inscreveram para participar, pessoas da Igreja do Nazareno, pessoas da IBAME, pessoas de congregações de nossa igreja, congregação da Igreja de Deus do RK, congregação do Verde Vale. Estiveram ali muitas pessoas reunidas conosco. Nem todos que estavam ali na primeira reunião ficaram até o fim, mas muitos estavam ali em cena. E foi uma bênção para nós. Nós fomos muito abençoados ali, através da vida de todas as pessoas que estavam ministrando. E creio que também as pessoas que estavam ali naquela noite também foram muito ministradas. E o Espírito Santo esteve trabalhando em nós durante esses 3 meses. Muitas coisas, mudando em nós muitas coisas, até o dia da gravação. E nós mais uma vez fizemos o propósito de 40 dias de consagração. E nesses 40 dias nós estávamos lendo o livro de João, que é um livro que mostra coisas mais específicas sobre a vida de Jesus, detalhes que os outros evangelhos não têm. E nós baseamos toda a ministração nisso, nesses pequenos detalhes. Como vocês vão poder assistir na parte que Jesus foi ser preso, que perguntaram, que estavam procurando por Jesus, Jesus perguntava: quem vocês procuram? E ele disse: eu sou. E ninguém resistiu, ninguém conseguiu ficar em pé, que era a voz de Deus falando naquele momento. Então são detalhes que às vezes a gente passa desapercebido. Coisas, por exemplo, nesse período de ensaio, a gente estudando várias coisas, a gente viu uma postagem no blog da Ana Paula Valadão falando sobre o porquê que Jesus dobrou os lençóis depois que ressuscitou. Foi algo assim muito interessante para nós. Eu fiquei com aquela pergunta durante muito tempo, assim, por quê? Então eu fui ler aquela história e lá ela falava que existia uma tradição naquela época que quando um rei ia participar de alguma festa, algum banquete, que ele tinha que se retirar do banquete, mas que ele iria voltar para terminar aquele banquete, ele dobrava os lençóis e colocava em cima da mesa. E assim os servos sabiam que ele voltaria. E Jesus ali, quando ressuscitou, a gente lê lá no livro de João, que quando chegaram lá, os lençóis que cobriam sua cabeça estavam dobrados e colocados em cima de onde ele estava. E Jesus já deixou essa mensagem por nós: eu estou voltando. Outros pontos interessantes acerca da crucificação, que a gente esteve estudando nesse tempo, foi uma das coisas que o porquê que Jesus gritou: está consumado, que na linguagem original ele gritou tetelestai, que é até o nome do nosso ministério de teatro. E ali tem uma explicação que diz o seguinte, que nas antigas cadeias romanas, sempre quando tinha uma pessoa presa, lá em frente a cela que ele estava, teria uma placa. Vamos supor que a pessoa estava condenada a 20 anos de prisão. Então estaria ali o nome dela e o tempo que ela iria ficar na prisão. Aí se você voltasse lá 20 anos depois já tinha sido pago o preço, aí estaria escrito o nome da pessoa, o tempo que ela ficou lá, e embaixo estaria escrito tetelestai. Ou seja, o preço já foi pago, ele está livre. Então Jesus ali puxou o seu último ar e gritou ali pra gente assim: ei, o preço foi pago, vocês não precisam mais ficar na prisão. Isso não existe mais, vocês são livres agora. E ali Jesus esteve cumprindo também uma coisa que ele disse e as pessoas não entenderam, né? Que ele disse: destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. E realmente foi isso que Jesus fez. Ele destruiu toda a liturgia, todas as coisas que às vezes as pessoas ali pregavam apenas por estar seguindo algo ou querendo viver algo. Jesus destruiu tudo aquilo e reconstruiu com o sangue da nova aliança, como a gente lê ali no Velho Testamento. E Deus fez essa promessa, né? Que traria uma nova aliança, que a mensagem não estaria mais escrita em pedras, estaria escrita no nosso coração, seria de uma forma diferente. E dentre outras coisas interessantes que a gente pode estudar hoje, através dos estudos que nós temos, das coisas que nós conhecemos, que nós podemos analisar sobre a crucificação, sobre como foi a crucificação, qual cruz foi usada, são coisas assim muito interessantes, que a gente vê realmente a concretização de tudo que está escrito no Velho Testamento. Todas as coisas com seus mínimos detalhes. Até mesmo no livro de João vocês vão poder ler que existem algumas coisas que acontecem que lá vai estar entre parênteses. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia. E lá vai estar falando o que Deus trabalhava. Outra coisa também que a gente colocou em cena ali foi a cena que os soldados estão repartindo as vestes de Jesus e dividindo entre si em um jogo. Que realmente aquilo era uma profecia que tinha na Bíblia, que jogariam sorte sobre suas vestes.
E dentre outras coisas, que ele deveria ser uma ovelha muda, não poderia falar, não poderia questionar. E é algo assim até muito interessante quando ele fala para Pilatos que ele não teria autoridade nenhuma se o Pai não tivesse lhe dado. Então ali Pilatos já vê que realmente era o Filho de Deus e resolve lavar suas mãos para que não caísse nada sobre a vida dele ali naquele momento. Então nós vemos assim que realmente tudo aconteceu ali na questão da crucificação de acordo como já estava escrito, de uma forma assim muito simples, e às vezes nós não lembramos desses detalhes, mas é sempre bom pensar isso, estamos livres, nós não estamos mais presos, e dentre muitas outras coisas que são interessantes vão estar lá no livro de João. E através da arte, através da dança, do teatro, do louvor, as pessoas acabam entendendo mais algumas coisas. Então nós tentamos resumir, né, as coisas, porque como foi dito ali no final, há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem escritas, nem mesmo no mundo caberia o tanto de livros que seriam escritos. Porque realmente não foi só aquilo, não foi só o que os filmes mostram, não foi só o que a Bíblia mostra. Realmente ainda tem muita coisa que Jesus fez, Jesus sofreu por nós. Então, foi e está sendo um prazer para nós estar vivendo isso a cada dia, estar relembrando disso a cada dia. Eu espero que vocês também estejam sempre focados nisso. Que o Cristo, Ele foi o Cristo da paixão. Ele que foi, Ele que é e Ele que venceu por nós. E é isso. E se você tem um ministério, se você tem um sonho, tem um projeto, coloque isso diante de Deus, porque o dele é melhor. O tanto que Deus mudou ali do projeto inicial até o final foi de uma forma que realmente nossos ouvidos não ouviram, nossos olhos não viram, nunca penetrou no nosso coração. Porque é o que Deus realmente sempre tem preparado para nós. E que venham outros, que Deus fale mais, que Deus nos use mais, cada dia mais. Nós queremos nos disponibilizar para isso. Bom, meu nome é Elba e eu estou responsável pela maquiagem e figurino no Cristo da Paixão. No Adorar eu sou responsável pela arte, eu também fiz a logo, que é do Cristo da Paixão, que foi um desafio que o Reis fez para mim. Que na verdade ele já tinha me falado há vários meses e ele me deu um dia para fazer a logo. E nesse dia estava tendo vigília e através da pregação da pastora Fátima eu me inspirei e eu comecei a desenhar no meio da pregação lá e acabou que saiu essa ideia, que era o Cristo da Paixão na fonte, no formato de uma cruz, e foi isso. Muitas pessoas perguntaram por que o Cristo da Paixão e não a Paixão de Cristo, pois desde o nascimento ele já havia sido preparado para aquilo. Com relação à maquiagem e figurino, a gente usou tons pastéis, bem tranquilo e que não chamasse muita atenção, pois na época não existia brilho e nem cores fortes, assim. E no começo, a gente mostrou Jesus com panos de saco para mostrar a humilhação. E ele tirou, a gente usou maneiras fáceis para tirar a roupa dele, colocou o velcro, fez uma coisa assim. Bom, nas asas dos anjos a gente usou um material chamado acrilon, que foi costurado na hora, com 2 músicas de tempo para costurar nas 2 meninas, que é a Juliana e a Jennifer, que fizeram os anjos. Isso foi visto também que não mostrasse as mãos delas para aparecer a asa mesmo, assim. E elas dançaram aquilo e foi na hora mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar que eu fui muito cobrada. Não só eu, mas todo mundo foi muito cobrado pelo Reginaldo. Pois foi um peso muito grande também, não só para ele, mas para todo mundo. Muita gente, semanas antes, teve sonhos, batalha espiritual mesmo. Foi bem difícil. E a gente deu o nosso melhor, faltou trabalho e semana toda correndo atrás e tudo mais, foi um bom resultado. A montagem do cenário foi feita por todos, todo mundo foi um dia antes lá na igreja e todo mundo na empolgação mesmo, com vontade.
E a gente montou tudo certinho. A Angélica, que é mãe da Priscila, que canta no Adorar, ela que teve a ideia do cenário, das pedras e tudo mais. Foi bem interessante. Ela usou muito bem a criatividade dela. E a gente ficou até 5 horas da manhã lá, dormimos na igreja. E só tivemos esse resultado porque de todos os ministérios, de todas as igrejas do Adorar, ajudaram e teve um ótimo resultado. E como diz o versículo, que chamem os melhores artistas para fazer a obra do Senhor. Tua saliva, como pó da terra, mistura de amor que dissipou as minhas trevas pra me curar. Apenas uma ordem e minha casa virá cura. Meu filho de Davi, pra que vivia a sua cura. Do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, abandonado sozinho. Ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa,
erguerei minhas mãos aos céus, confiante no teu favor. Sem meu rosto, o sorriso não ver, e os meus sonhos vierem ao chão, então em alta voz direi: o Senhor vem minha sobre os doentes e eles serão curados. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito. Lhes abriram o entendimento com as palavras que diziam: o Messias haverá de morrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. É normal na guerra se ferir. Então morrer, às vezes pensa em fugir, dando pelo meio. Cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar.